Vamos então meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Está um pouquinho baixo para mim aqui, isso aqui, mas eu vou lendo com vocês. Eu vou pedir bastante ajuda da mídia aí. Malaquias está antes de Mateus. Não esse Mateus aqui, tá? Mateus da Bíblia. Hoje eu estou bem humorado, né? A alegria do Senhor, né? Aleluia. Malaquias 3, nós vamos ler do 16 até o 18. Se você puder, Gui, qual a versão que tem aí? Pode ser Corrigido e Fiel, ACF. Vamos ler juntos então? Então, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, diante do Senhor, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Mantenha aí. Eu vou ler de novo, talvez você estivesse anotando ou você estivesse abrindo a Bíblia para ler junto. E nós vamos ler, prestando muita atenção no que esse versículo está dizendo. Olha lá. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. O 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. E olha o 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu quero te agradecer porque essa palavra, ela vem de ti. E ela veio primeira vez aos ouvidos de Malaquias. E Malaquias, ele escreveu essas palavras para que elas pudessem ressoar aos nossos ouvidos nesta manhã. Porque essas promessas não são para o povo dos dias de Malaquias, mas também para nós nos dias de hoje. E nós te agradecemos, Senhor, por toda a revelação. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a palavra enviada a nós, palavra rema enviada a nós nesta manhã. E nós declaramos que abrimos o nosso coração para receber toda a revelação que vem de ti, para a honra e glória do teu nome. Se você concorda com esta oração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Esses dias eu estava lendo a palavra e li esse trecho. E o Senhor, sabe quando... Volta lá no 16, por favor, Gui. Sabe quando você está lendo mais uma palavrinha lá no meio, salta aos teus olhos? Já aconteceu isso com você? Claro que já, né? A gente está lendo e de repente uma palavra te chama a atenção. E aí você fica pensando naquilo e você começa a refletir sobre aquilo. E aí o Espírito Santo começa a revelar tantas coisas, né? E o que me chamou a atenção enquanto eu li esse trecho foi a palavra memorial. Palavra memorial. Eu falei, Senhor, que tremendo. Então quer dizer que quando nós nos lembramos do Senhor e nós falamos do Senhor para o nosso próximo, frequentemente a gente começa a falar das coisas do Senhor,
o Senhor escreve um memorial, e lá nesse memorial coloca o nosso nome, querendo dizer, o Daniel, ele é um dos justos que estão falando do meu nome para o seu próximo. A Fátima, o AD, eu vou escrever o nome do AD porque ele tem prazer em falar de mim, ele tem prazer em compartilhar aquilo que eu tenho feito na vida dele. Olha, o Berg, está aqui a Sandra, está a Suzy, o Wagner, a Eli, e vai lá e anota o nosso nome no memorial. Memorial é algo que fica escondido? Quem se lembra aqui do episódio do avião da TAM que saiu da pista ali em Congonhas e bateu no prédio, e o prédio se incendiou, e ele chegou a ruir? Não, né? Não lembro se chegou a ruir. Eram os 4 andares, mas ele foi praticamente destruído, né? E morreram muitas pessoas lá. E lá no lugar onde tinha esse prédio, foi construído um memorial. Hoje lá é uma praça. E lá nessa praça, né, tem ali as placas indicando a que se refere aquele memorial. E tem o nome também de todas as pessoas que tiveram a sua vida ceifada naquele dia. Está escrito lá o nome. Todo mundo que passa, vê, se lembra do que aconteceu, né? Eu, de vez em quando, passo por lá, e aí, às vezes, a gente passa e está pensando em outras coisas, olhando outras coisas, mas, de vez em quando, a gente passa e olha. Vindo aqui para o Grajaú, do centro para o Grajaú, você passa ali à sua direita, bem do lado do aeroporto, do final da pista ali do aeroporto, você vai ver uma praça ali e tem aquele memorial. Lá no lugar das Torres Gêmeas, que ruíram em 11 de setembro de 2001, né? Faz tempo, hein? Estamos com experiência já, né? Não vou falar que a gente está velho, mas com bastante experiência. Lá também foi construído um memorial. E lá tem o nome de todas as vítimas, né, que perderam a vida naquele dia. Então o memorial é algo para ser visto, para trazer a lembrança a algo. O memorial é algo que faz a nossa memória ser ativada para um fato ou para algo específico. Agora, a gente fica pensando, você tem problema de memória às vezes? Quem tem aí esquece algumas coisas? Eu esqueço. E o tempo vai passando para a gente vai se esquecendo mais. Mas você acha que Deus se esquece? Deus precisa trazer à memória algo? Ou Ele já sabe de tudo e lembra de tudo? O que vocês acham? Mas mesmo assim, Ele faz um memorial. Porque aquele memorial não é por Ele, é por nós. Ele quer que nós saibamos que o nosso nome está no memorial dEle. E no dia difícil, no dia mal, porque o cristão passa pelo dia mal, amém? O cristão passa por necessidades, passa por aflições, passa por situações de doenças, enfermidades, é ou não é? E nesse momento, o que o diabo fala? Cadê o teu Deus? Teu Deus se esqueceu de você. E você fala, Satanás, você está muito enganado, porque o meu nome está escrito no memorial diante do Senhor. Há um memorial diante do Senhor, e lá nesse memorial, o meu nome está escrito, e está constantemente diante do Senhor, porque eu tenho tido prazer no Senhor, eu tenho tido prazer em falar do nome dEle. Oh, aleluia! Agora eu estou crendo que esse é você a quem Ele está se referindo, aquele que teme ao Senhor e fala frequentemente um ao outro. Quando a gente se reúne, qual é o teu prazer? Eu gosto de conversar com a Isa Muniz.
Ela não está aqui, faltou também. Mas ela está lá, né? Agora já expliquei, fica tranquilo, não desviou não. Pelo contrário, né? Eu gosto da Isa, né? Que aí ela vem falar, mestre, eu li essa semana essa palavra aqui, olha só, que maravilha. E ela começa a falar com tanto entusiasmo. E aí, quem gosta também, né? A gente é mesmo, e aí vai conversando. E de repente a hora passa e dá vontade de sentar e ficar conversando das coisas do Senhor. Já aconteceu isso com você? Você começa a falar das coisas do Senhor e você quer continuar falando? Porque é tão bom. E o Senhor nessa passagem, eu gostei também, a gente vai falar sobre memorial, tá bom? Mas antes da gente passar para um outro texto, eu quero ler com você o 17, que o Senhor fala que naqueles dias, o Senhor dos Exércitos vai fazer de nós como joias. Quem tem uma joia aí agora? Uma joia mesmo, não é bijuteria. Quem tem uma joia aí? Faça assim com a sua mão. Cadê os casados? Que tem, ó, que joia aqui no meu dedo aqui, ó. Isso aqui é de ouro, gente. Essa joia aqui, ó. Isso aqui, ó, não compro, não vendo, não dou, não empresto. É a joia muito preciosa que eu tenho. Que ela me lembra da aliança que eu tenho com a Gi. E ela tem uma igualzinha que lembra da aliança que ela tem comigo. Joia é algo para você pegar e deixar sempre guardado num cofre lá, escondido? Não. A joia é para ser vista, é para embelezar, para adornar, para trazer valor. E o Senhor faz de nós joias. E o Senhor também nos poupa, como um homem poupa a todos os seus filhos. Amém? Amém nada. Lê a Bíblia aí direito. Que filho é que o pai poupa? Vou com a outra mão agora. Que filho é que o pai poupa? Ah, mas eu sou filho de Deus. O Senhor vai me poupar. Nesse versículo aqui não está dizendo bem isso não, tá? Se você estava esperando uma resposta de Deus para a tua vida, o Espírito Santo está te falando agora. Começa a servi-lo e rápido para você ser poupado no dia mau. O Senhor poupa como um pai poupa o filho que o serve. O Senhor quer que nós estejamos empenhados na seara dele, porque Ele quer poupar a nossa vida. Ele quer poupar a gente de muitas lutas e aflições. Dito isso, no 18 também fala que então se vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Vamos deixar isso para uma outra ocasião? E vamos abrir nossa Bíblia lá no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4. Vamos lá, vamos juntos. Aleluia ou glória? Aleluia. Só que não vai ser do 1, tá? Vai ser do 12 em diante, tá, Gui? Obrigado. Então a gente vai ler juntos aqui alguns versículos. Então disse ao seu servo Geazi. Quem está dizendo aqui? Quem? Alto, tem que ser alto para eu ouvir. Quem está dizendo? Profeta que? Amém. Glória a Deus, vocês são tudo bom de Bíblia. Então Eliseu disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, se pôs diante dela. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho,
e seu marido é velho. Por isso, disse ele, chama-a, e chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Vamos fazer uma pausa aí. Se a gente for ler aqui todo o texto, a gente vai investir muito tempo, não que não seja importante, mas as horas não passam. Nós estamos aqui falando da mulher sunamita. Sunem era uma das cidades ali da região de Israel, ficava ali ao norte de Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel. E o profeta Eliseu, de vez em quando, passava por Sunem. E certo dia, o profeta passando, essa mulher, era uma mulher rica, era uma mulher que tinha posses, mas era uma mulher temente a Deus. E essa mulher convidou o profeta para comer pão na casa dela. E Eliseu foi, entrou na casa, comeu, foi ali hospedado por ela. E aí aquela presença de Eliseu foi tão importante na vida daquela mulher sunamita, que ela falou assim para o marido, vamos fazer um quarto para o homem de Deus, em cima do muro, porque quando ele estiver passando por essa região, ele vai ter onde descansar, ele vai ter onde repousar, onde ficar, onde repor as energias dele. E o marido consentiu, e eles fizeram um quarto para o profeta, sobre um muro, isso é, sobre um lugar forte, sobre um lugar firme. E toda vez que o homem de Deus estava passando por ali por Sunem, ele ficava hospedado ali no quarto dele, que aquela mulher sunamita fez. Queridos, nós sempre dizemos que nós somos uma igreja apostólica e uma igreja apostólica e profética. Não a igreja sobre a face da terra, mas a igreja Fonte de Alívio é uma igreja apostólica e profética. Porque para cada igreja Deus tem um chamado, amém? Não é pecado não ser uma igreja apostólica e profética e ser uma igreja evangelística, por exemplo. Porque cada parte do corpo tem a sua função dentro do corpo, amém? Mas nós, a igreja Fonte de Alívio, assim como outras igrejas também sobre a face do Brasil e da terra, são uma igreja apostólica e profética. Então quer dizer que nós nos movemos dessa maneira, apostolicamente e profeticamente. E nós precisamos então, primeiro, abraçar isso e viver de acordo com isso. Se eu falar para vocês que eu sou um policial, você pode até acreditar, mas eu sou. Por quê? Porque eu não vivo como um, eu não trabalho como um, eu não tenho uma farda. Então não adianta você dizer que é algo se você não exerce aquilo. Então, como igreja profética que somos, nós precisamos agir no profético. Amém? E o profético, ele está sempre olhando o que os céus está dizendo. Porque o profeta, ele significa nabi, e no hebraico, e nabi significa mensageiro, porta-voz. E o porta-voz, ele apenas reproduz, reverbera algo que está sendo dito por uma autoridade. O porta-voz da República, ele fala o que o presidente pede para ele dizer. E nós, como uma igreja profética, nós trazemos à terra a mensagem que está sendo dita lá no céu, amém? Você é uma boca que reverbera aquilo que está sendo dito por Deus para este tempo, para esta região e para esta nação, amém? Acho que subiu muito, pode abaixar um pouquinho aqui ou lá, senão eu já falo alto aí, mas amém? Amém? Um pouquinho só, menos, aí eu fico com mais liberdade, amém, obrigado, mas o som está ótimo,
Deus abençoe. Então, queridos, veja, aquela mulher entendeu que aquele homem de Deus, ele carregava uma unção e carregava a palavra do Senhor com ele. Que quando ele abria a boca, era o Senhor falando. E o que ela fez? Ela acolheu, ela hospedou. Ela falou, a minha casa vai ser uma casa onde o profético vai estar. Amém? A minha casa vai ser um lugar aonde o Senhor vai estar hospedado e a voz profética, ela vai ter abrigo no meu lar. Amém? Quantas casas nós temos que são casas que estão dispostas a abrigar o profético que vem do céu? A minha casa é uma casa aonde tem o quarto do profeta lá, isso é, aonde o mover profético ele tem lugar, ele tem hospedagem lá. E aquela mulher sunamita entendeu isso. E o profeta certo dia falou assim, eu entendi que essa mulher me honrou. E a palavra do Senhor diz que aquele que honra o profeta recebe galardão de profeta. Geazi, Não, chamou a mulher e falou, o que te falta? Ela falou, ó, meu Senhor, eu vivo no meio do meu povo. Quer dizer, ela fala, eu tô em paz. Porque quando você está em guerra, você tem que sair e não tem paz. Mas ela falou, eu estou em paz, eu vivo no meio do meu povo, eu tenho liberdade, eu tenho tudo que eu preciso. Mas aí, Geazi falou, ó, ela não tem um filho. Então, Eliseu falou, então é isso que vai ser concedido a ela, um filho. E olha só, aquele que abraça o mover profético, e vive através do profético, ele não morre sem deixar um legado e uma geração que vem adiante dele, que vem depois dele. Não. Ah, mas o meu marido já é velho. Ela pensou até que era impossível, falou, não minta a tua serva. Falou, meu marido é velho. Não sei se não comparecia, não sei se não estava funcionando direito as coisas, ou se só estava velho mesmo. Mas ela não acreditou. Mas as coisas do Senhor é assim, Ele move no impossível. Aquilo que você está falando hoje, que é impossível, o Senhor está te trazendo promessas hoje, dizendo, vai acontecer. Para você que tem abraçado a palavra do Senhor, o mover profético na tua casa. Tem lugar lá na tua casa para o mover profético? Tem lugar no teu coração para o mover profético, para as direções, para a palavra que vem do céu? Então, você não vai morrer e vai acabar a tua descendência, a tua história não vai acabar, porque o Senhor vai te dar um legado, o Senhor vai colocar filhos naturais e espirituais que vão levar o legado que você está carregando hoje. Não se preocupa. Ah, mas eu não tenho nenhum discípulo ainda, porque o Senhor está olhando e falando, o que te falta? Ah, Senhor, está tudo bem, tenho emprego, tenho casa, tenho carro, tenho comida. Não, eu vou te dar uma descendência. Eu vou colocar filhos espirituais para sentar e ouvir e levar adiante aquilo que eu tenho derramado sobre a tua vida. E amém, aquela mulher entendeu e fez aquilo de honrar o profeta e abraçar, abrigar, hospedar a voz profética no seu lar. E aí o que aconteceu? Certo dia o seu filho morreu. Sim. A maioria já conhece essa história. Morreu. E ela foi até o profeta. Geazi veio de encontro. Está tudo bem com a senhora? Não é festa de lua nova, não é sábado, não é dia de culto. Por que você está vindo na igreja para falar com o profeta? Não, está tudo bem. Eu quero só falar com ele. Está tudo bem, está tudo bem. Só vim falar com o profeta Eliseu. Quando viu o profeta Eliseu, ela se ajoelhou aos pés dele. Agarrou os pés do profeta. Olha só como o coração daquela mulher se movia ao profético. Ela sabia que Eliseu era um homem, mas um homem de Deus. E sobre Eliseu estava a mão do Senhor, e a voz do Senhor,
era feito ouvir através da de Eliseu. Então ela disse: ah, Senhor meu, por que você me prometeu um filho? Eu te pedi um filho? Não. E por que você me deu um filho para ele morrer agora? Ele morreu? Morreu. Geazi, faz o seguinte, ó, pega o meu bordão aqui, pega aqui e vai lá, coloca sobre o menino, ele vai ressuscitar, vai lá. E aí Geazi foi e não aconteceu nada. Mas quando Eliseu chegou lá e a mulher ficou lá com ele, mas quando ele foi e se deitou sobre o menino, 7 vezes, o Espírito tornou a ele. E ele reviveu. Às vezes, o Senhor nos dá filho, mas parece que eles morrem. É ou não é? Mas o mesmo Deus que dá, Ele também devolve. O mesmo Deus que atribui, Ele retribui. E naquele dia o menino morreu, mas ele foi ressuscitado. E eu tenho certeza que muitos dos seus discípulos que não estão mais com você, o Senhor pode trazer de volta. Através do mover profético, através do seu mover, o seu entendimento do profético. Amém, queridos? Mas a gente está falando ainda sobre memorial, tá bom? E quem se move pelo profético, recebe palavra dos céus. E certo dia Eliseu chegou para aquela mulher e falou: olha, vai vir aí 7 anos de muita escassez e fome sobre a terra. Vai para outra terra, para que Deus dê provisão em tudo aquilo que você precisa e você não passe necessidades. Quem abriga o profeta, tem a voz profética para direcionar, amém? Quantos receberam direções que a Bíblia fala sobre aquele tempo de fome que viria? Quantos? A Sunamita e a sua casa. Por quê? Porque lá na casa dela tinha um quartinho profético. E onde tem quarto profético, tem o profeta, tem a voz dos céus. Amém? Se você tem um quarto profético na tua casa, a voz do Senhor vai vir até você falando: filho, vai vir um tempo de escassez, mas eu estou te direcionando para essa e para aquela parte, porque eu vou te dar escape. Oh, aleluia, glória a Deus. Aonde tem quarto profético, a voz do Senhor se faz ouvir, amém? Você está entendendo isso? E hoje, nós cristãos, a gente fala que tem um cantinho da oração, tem um lugar da oração, é importante. Mas, se a gente for pensar, eu nunca pensei sobre isso antes, e mais ou menos 40% dos brasileiros são evangélicos, amém? E agora ainda, glória a Deus, o Senhor colocou um pastor evangélico lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Esta semana, pastor André Mendonça, ele foi sabatinado após muitos meses de muita oposição e luta, mas ele foi sabatinado, foi aprovado, e no dia 16 desse mês presente, ele será empossado como um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senhor o levantou e o colocou lá. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso irmão, que foi o Senhor que levantou e colocou lá. E esse também é um mover profético que o Senhor está mostrando para esse tempo. E olha só que interessante. Nós estávamos falando dos 40% de brasileiros evangélicos. Quantos tem cozinha na casa? Faz assim com a mão. Quantos tem, na sua casa tem banheiro? Quantos na sua casa tem um quarto para você dormir? Amém. Quantos na tua casa tem uma sala de estar? Alguns não têm, mas eu creio que outros têm. Quantos têm um quintal, lavanderia?
Quantos têm um quarto, um cômodo para adoração? Não, mas tem que ser um quarto da adoração. A gente reserva um espaço da nossa casa para adorar. Amém? Eu sei que o Senhor, Ele não é o lugar, eu sei, mas eu só estou dizendo que assim, você já pensou como o Brasil seria diferente se você entrasse em uma casa desses 40% de evangélicos e ele falou, glória a Deus, você chegou à minha casa, vamos até o quarto, vamos até o cômodo da adoração, porque nós vamos adorar o Senhor. Chegando lá, ia ter os violões, o teclado, ia ter as bíblias, ia ter estante com livros, ia estar cheio de coisas lá e fala, vamos adorar ao Senhor. Esse é o ambiente da adoração. É óbvio, irmão, que você pode fazer isso na tua sala? Podemos. Mas você já pensou como seria diferente se nós tivéssemos o entendimento que nós precisamos reservar um lugar especial ao Senhor? Ia chegar um pessoal na tua casa e ia falar, nossa, que cômodo legal, melhor cômodo da tua casa. Aí você fala, isso aqui é o meu lugar de adorar o Senhor. Quer adorar junto comigo? Mas, fechando esse parêntese aqui, por ela ter um quarto profético, e o profético se mover, ela recebeu direções para a vida dela. E aí o Espírito Santo pergunta, e não eu, você tem recebido direções para a tua vida? Não adianta você falar que sim, se você não tem recebido, adianta. O que vai mudar? Eu nem estou ouvindo tua voz aí, você que está do fundo, nem estou ouvindo tua voz, adianta você falar sim, e não está nada. Reflita sobre isso. Você tem recebido direções de Deus? A palavra profética tem chegado a você através da Bíblia, através de um discipulador, através de alguém? Marido, você tem trazido a palavra profética à tua esposa? Você tem sido um canal profético de Deus na vida da tua esposa? Esposa, você tem sido um canal profético, um vaso profético, a qual o Senhor se manifesta através de você para a vida do seu esposo? Pais, vocês têm sido canais proféticos na vida dos teus filhos? Queridos, se nós, homens, fomos chamados como sacerdotes, você está vendo a coisa indo de mal é pior na tua casa, você vai ficar esperando a casa cair para fazer algo? Busque a voz profética e dê direções para a tua casa. Tem coisas que a gente faz que não é para a gente ficar divulgando, porém, aqui como hoje, como instrumento de Deus, na tua vida eu vou compartilhar algo com você para que o nome do Senhor seja engrandecido e que você receba algo da parte do Senhor referente a isso como instrução. Esses dias a gente estava passando algumas coisas, algumas turbulências em casa, na minha casa. É uma coisa que quebra, é outra coisa que dá errado, é um desentendimento aqui, é um filho doente, a Gabi com infecção no ouvido. E aí o Senhor falou, filho, põe-te em pé e batalha. Põe a tua casa para batalhar. Põe a tua casa para se humilhar e buscar o meu favor. E na quinta-feira eu reuni a família e falei, olha, as coisas estão um pouco estranhas aqui em casa. Não está como de comum. Então, amanhã nós vamos fazer um jejum para buscar o favor do Senhor a nosso respeito. E nós estabelecemos um dia de jejum, um período de jejum, né? Lá em casa. Aquele dia da sexta-feira, a partir da meia-noite, vamos fazer o jejum. E nós vamos jejuar até tal hora. Dani, você vai terminar um pouquinho mais cedo, mas você vai jejuar o teu café da manhã. E nós vamos buscar o favor do Senhor. E quando nós buscamos o favor do Senhor, o Senhor ouve dos céus, Ele nos atende e nos responde. Agora é interessante que tem homens esperando pela esposa. Nessa hora o homem não quer ser o cabeça. Mas você é, querendo ou não. Alô?
Na hora de ser honrado, de ser reconhecido, aí você quer ser o cabeça. Na hora de você falar, precisamos jejuar, precisamos nos humilhar, precisamos tirar da nossa casa esses altares estranhos que estão aqui. Aí você fala, não, vou esperar. Não, se mova pelo Espírito. Amém, queridos? Vocês estão aqui ainda? Então vamos voltar lá para os dias da Sunamita. E ela foi então e passou 7 anos. A unção na vida de Eliseu, comparado a Elias, era porção o quê? Nos dias de Elias, quantos anos ficou sem chover? 3 anos e meio. E nos dias de Eliseu, quantos anos? 7 anos, porção dobrada. Ah, pensei que era só porção dobrada das bênçãos, né? Eliseu era abençoado. Vou refazer minha fala. Elias era abençoado. E quando alguém vinha tentando buscar para tirar a vida dele, ele fala, se eu sou homem de Deus. Quando um capitão de 50 foi falar com ele, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E o fogo desceu e consumiu. Veio o segundo pelotão, o capitão com mais 50. O rei está mandando você ir, desce e vamos lá que o rei está te convocando para você ter uma audiência com ele agora. Ah é? Se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu, consuma você e consuma os 50 que está com você também. O fogo, ó... Chegou o terceiro, ele já chegou, misericórdia, eu tenho família, eu estou aqui segundo ordens, misericórdia Elias, eu sei que você é homem de Deus, não faz descer fogo do céu não, por favor, o rei, se eu não voltar com você, o rei vai me matar, vai matar minha casa. Ah, agora você reconheceu que eu sou realmente guiado pelo céu e não pelo que o rei está dizendo. E eu vou lá. Mas não porque eu estou sendo convocado, mas agora porque eu estou entendendo que o Senhor está me permitindo que eu vá. Só que Eliseu, o pessoal riu que ele era careca. Estou meio careca, hein? Estou brincando, queridos. Fiquem em paz. É que hoje eu estou muito bem-humorado, tá bom? Riram. Desce careca, desce careca. As ursas saíram do meio do mato e mataram todos aqueles jovens. A unção dobrada é das bênçãos. Mas também, quando a palavra vem, o conserto vem, é porção dobrada, amém? Você quer porção dobrada? Eu quero um pastor com porção dobrada. Porção dobrada das bênçãos, porção dobrada também da palavra de ensino e de correção. Tomava uma surra de uma cintada de um, do outro você toma quantas? 2. Tomava, é tudo dobrado, amém? O tempo não espera, a gente já está encerrando essa parte aqui, mas o que eu quero falar sobre memorial é, o Senhor permitiu que aquela mulher fosse embaixo de uma direção, e terminando os 7 anos, ela voltou para a terra, só que quando ela foi, ela deixou tudo para trás, ela perdeu tudo, as terras, a casa, a posse, tudo ela perdeu. Tomaram posse, que ficou abandonado, amém? Quando a gente deixa abandonado, os outros tomam posse daquilo que é nosso, amém? Seja revelado a respeito disso. Se a gente abandona algo, vêm pessoas e tomam posse daquilo. Sabe o ministério que você abandonou? Sabe a célula que você abandonou? Sabe os talentos que você abandonou? O inimigo vem e se apossa daquilo. Mas ali, aquela mulher não fez por omissão, ela fez por direção. Tem uma diferença em você fazer algo por omissão, você sair de um lugar por omissão, e você sair por direção. Ela recebeu uma direção, não foi omissão. E aí o que acontece? O Senhor, quando ela voltou, ela foi falar com o rei, para que lhe fosse restituído. E quando ela foi falar com o rei, quem estava lá com o rei? Geazi. Era o rei Jeorão.
era o filho de Acabe, irmão de Acasias. E ele estava lá, chegou para Geazi e falou: Geazi, você que andava com o homem de Deus, conta aí alguma coisa que o Senhor fez através da vida dele. Eu quero saber, conta um testemunho aí, conta algo do que Deus fez, que você presenciou Deus fazendo através da vida do homem de Deus, através de Eliseu. E aí, querido, tem um memorial diante de Deus pelas suas atitudes, para aquilo que você faz pelo reino. E havia um memorial diante de Deus pelo que aquela mulher tinha feito, abraçando e hospedando o profético dentro da sua casa. Ela não só abraçou, tem um cômodo aqui. Então, já que tem um cômodo, está sobrando, ninguém está usando, vou pôr um negócio profético para o profeta. Não, ela construiu, isto é, ela investiu seus recursos para poder hospedar. É diferente você reservar do que você investir. Investir é você tirar do que é seu para fazer algo em prol do reino, e foi o que ela fez. E aí o que acontece, queridos? Há um memorial escrito diante do Senhor, e no memorial do Senhor estava o nome daquela mulher, estava o nome da família dela. E Deus sabia quem ela era, o que ela tinha feito. E Deus falou: foi tempo de enviá-la para outra parte, mas também há um tempo de restituição. E naquela hora que ela chega para falar ao rei, para pedir ao rei para lhe restituir tudo que ela tinha, quem estava lá? Geazi. E Geazi estava falando para o rei: certa feita, tinha uma mulher que não tinha filho, e o marido dela era velho, sabe? Já era velho, senhorzinho. E aí Eliseu falou: ano que vem, ao tempo da concepção, você abraçará um filho. E não é que aconteceu? O velhinho lá, não sei como, e aí ela ficou grávida lá, e aí o filho dela nasceu, e foi aí, certo dia esse menino, ele estava no campo com o pai, começou a sentir fortes dores de cabeça, e aí a mãe trouxe para casa e ele morreu. O rei: poxa, morreu. Puxa, que tristeza. Mas agora que vem a parte boa. Aí eu peguei o bordão, fui lá e coloquei sobre o menino, e não aconteceu nada. Mas aí o homem de Deus veio e se deitou 7 vezes sobre ele, e aí o menino deu 7 espirros, e aí ele ressuscitou. O rei regalou o olho, penso eu, e falou: olha que coisa tremenda, você viu isso? Eu vi, eu estava lá. Eu vi com meus próprios olhos, rei. Aí de repente, quem é que está chegando lá no palácio do rei? Quem? Os velhos aí falaram outras coisas, hein? Não é Raimundo Nonato, não. Aquela mulher com o seu filho, com a sua família. E aí Geazi falou: olha quem está chegando aqui. É ela, rei. É ela. Essa aqui é a mulher, Ela é a mãe, olha o menino aí, E aí, é verdade, aconteceu isso na sua vida sim. Rei, eu estava fora por causa da fome, mas eu estou voltando. Restitui a esta mulher as posses dela. Restitui as terras dela. E olha, todos esses 7 anos que ela esteve fora, vocês vão pagar para ela o preço das colheitas que foram feitas na terra dela. Ela recebeu de volta e ainda recebeu retroativo ao tempo que ela esteve fora. Isso é, Deus começou para cuidar de tudo isso, enquanto ela estava seguindo uma direção profética na vida dela. E é isso que Deus vai fazer na tua vida, se você abraçar a visão profética, se você abraçar a voz de Deus, se você ouvir as direções de Deus para a tua vida e para a tua casa. Aleluia, glória a Deus.
Deus coloca pessoas para dizer: tem um memorial, o que você fez para o meu reino, o que você fez em prol da minha obra não está esquecido. Diante de mim tem um memorial. Você tem falado do meu nome, você tem pregado, você tem evangelizado, você tem cantado, você tem adorado, e eu tenho escrito o teu nome no meu memorial, porque eu tenho prazer em você, assim diz o Senhor. Aleluia. E olha só, se você ler ali entre o capítulo 4 e o capítulo 6, onde está relatado essa restituição, esse memorial que havia diante do Senhor, você vai ver que houve fome em Samaria. E a fome foi tão severa, porque as cidades principais, elas eram muradas e fortificadas, amém? Ok? E quando vinha o inimigo, o que eles faziam? Fechavam as portas, fechavam tudo e ficavam lá dentro protegidos. Agora pensa se você ficar uma semana na tua casa sem poder sair, beleza? Beleza. Mas aí o inimigo do lado de fora corta a água e corta a luz. Depois de uma semana, tem um pouquinho só de água. E a comida? Primeiro dia você faz normal, tem o arroz, tem o feijão, tem a mistura. Na segunda semana já não tem mais. E tem uma hora que acaba. Se você sai, você é morto pelo inimigo. E se você fica dentro de casa, você vai morrer de fome. E sabe o que aconteceu? Se você ler lá, você vai ver que lá em Samaria a fome foi tão brava, já resumindo tudo, que as famílias estavam tão famintas, uma situação tão, fala assim, antes de a gente morrer todo mundo, vamos fazer o seguinte, eu vou usar algo aqui, mas é para chocar mesmo, para você entender, porque isso foi real. Tinha a irmã Gisele e a irmã Tailane, e tem a Gabi e a Laurinha, que fez 1 aninho, e onde foi a festinha dela. E aí as irmãs conversaram e falaram: ó, a fome está muito brava, a gente vai morrer todo mundo. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente cozinha a Gabi, a gente come, sobrevive, e amanhã a gente cozinha a Laurinha. É forte, né? Mas foi o que aconteceu. Está registrado, queridos, é só ler. Só que aí, uma mulher foi clamar ao rei, porque cozinhou a Gabi, e no outro dia de cozinhar a Laurinha, não quis cozinhar a Laurinha, faltou contrato. Olha que situação degradante de quem não tem abraçado a voz de Deus para a sua vida. E onde estava aquela mulher com seu filho? Lá entre os filisteus, no meio dos inimigos do Senhor, mas o Senhor dando provisão para ela no meio dos inimigos. E aqueles que não tinham a direção profética estavam onde? Os filhos estavam sendo aonde? Consumidos pela fome. Consumidos pelo cerco. Satanás, ele veio para roubar os filhos, para matar os filhos. Mas quem tem direção profética, o Senhor fala: vai para cá, vai para lá. O diabo não vai matar seus filhos. O diabo não vai tirar a tua provisão. Porque eu estou contigo. Eu tenho visto que você tem abraçado e ouvido a minha voz. Enquanto crianças estavam morrendo, legados estavam sendo exterminados de uma forma terrível, aquela mulher estava preservada no meio dos inimigos pelo Senhor. E quando ela voltou, o Senhor restituiu as suas terras, o Senhor restituiu as suas posses, porque foi retroativo, e ela tinha o seu filho consigo, que levou o seu legado adiante. E é isso que o Senhor tem para nós, porque diante dele há um memorial, e nesse memorial tem o nome de todos aqueles que são filhos, são servos, e que têm prazer em falar da obra e da palavra dele. E como nós estamos falando de memorial, nós olhamos para a cruz. E a cruz é o maior memorial que existe. Simbolicamente, fisicamente falando, eu já vou explicar, calma. Falo cruz porque quando você vê a cruz já se fala do cristianismo, né?
Se você vai lá, um monte de religião lá, tem lá a lua com a estrela, né? Isso, que é do islamismo. Tem várias outras e tem uma cruz. Você fala, isso aqui representa o quê? Cristianismo. Cristianismo é quem segue Cristo, amém? Somos nós. Quantos cristãos temos aqui? Amém? Glória a Deus. E o pessoal, quando vê a cruz, fala, é um memorial. Por quê? Porque foi lá na cruz que o Senhor nos fez povo, nós que não éramos. Foi lá na cruz que o teu pecado, pastor Darcy, foi pago. Sabe, as noites de bebedeira, sabe, as coisas erradas que você fazia, que eu fazia, que você fazia, meu querido e minha querida, foi pago lá na cruz. E quando a gente vê a cruz, é um memorial para nós nos lembrarmos que Jesus já pagou tudo, e nós não éramos, mas agora somos. Mas o principal memorial é esse aqui. O pão e o cálice. O corpo e o sangue. E o Senhor dizendo, todas as vezes que vocês se reunirem para comer o pão, para beber o cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim. Esse é o memorial. Esse é o maior memorial. Quando nós olhamos para esses elementos, nós entendemos que nós éramos para ser mortos, nossos filhos mortos, o nosso legado destruído, a nossa vida encerrada e a nossa alma lançada no fogo do inferno, com o diabo e seus anjos. Mas quando nós olhamos para esse memorial, a gente pode perceber que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E o nosso pecado, que nós levávamos sobre a nossa carne, foi lançado sobre o corpo de Jesus. E ele foi moído, ele foi chicoteado, ele foi ali esbofeteado, ele foi moído pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela tua mentira, pelo teu adultério, pela tua bebedeira. E esse memorial não fala de morte, mas fala de vida. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, amém? Por causa de um memorial. E eu quero pedir que agora, se você puder, se coloque em pé. Vou pedir para os ministros de louvor também se posicionarem. Porque antes da cruz, nós estávamos condenados. E quando Jesus olha para mim, Ele olha através do sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu filho. Obrigado porque o Senhor deu o teu filho para morrer em meu lugar. Obrigado porque o Senhor deu o teu filho para me tornar um filho. Obrigado porque o Senhor deu o teu filho para que nós tivéssemos muitos irmãos de uma família muito grande. E eu quero orar com você por essa palavra que veio da parte do Senhor. Daqui a pouco nós já vamos participar desses elementos aqui da ceia do Senhor. A mesa já está posta e nós participaremos dela como filhos. Participaremos trazendo à memória o que o Senhor fez. Mas antes vamos ouvir esse louvor. Se você souber, cante junto. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu
a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz vamos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecado. E quem era? Que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador. Que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Oh, aleluia! Se esse é você, comece a adorar ao Senhor, porque antes nós não éramos nada, mas depois da cruz tudo foi transformado e mudado por meio da cruz de Jesus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava condenado, eu carregava. Quem é que carregava? Era eu e era você. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, estávamos separados, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Que era eu, longe de Deus. mas pela Cante, porque esse pecador era eu, você. Depois da cruz, Declare o que foi feito depois da cruz. Os sonhos mortos De um sonhador. Que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor eu sou. Quando ele morreu, Eu também morri. quando ele reviveu, Eu também revivi. Quando ele venceu, Aleluia! eu também venci. Ele subiu ao céu. E eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um pecador. Que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus meus sonhos sonhos reviver. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele viveu, eu também revivi. Quando ele venceu,
eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz, os sonhos mortos de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação conceder. Eu quero agora que mesmo você onde esteja no teu lugar, eu não vou pedir para você se mover do teu lugar até aqui à frente, mas eu vou pedir para você mover o teu coração diante do Senhor neste momento. Essa palavra hoje falou sobre viver embaixo do profético, tendo ali a palavra do Senhor como direção. Eu não sei se na tua casa já tem esse lugar, já tem esse quarto, já tem essa hospedagem para a palavra do Senhor na tua vida, eu não sei. Mas talvez você fale, eu entendi, essa palavra foi para mim, eu quero viver assim. Meu filho morreu, mas eu sei que o Senhor pode tornar a vida. O meu ministério morreu, mas eu sei que a palavra profética pode vir e se deitar 7 vezes sobre o meu ministério e ele vai ressuscitar. O meu casamento está como morto, mas o Senhor pode reviver. O meu grupo de alívio também, ele morreu, mas eu sei que ele pode reviver. A minha esperança, os meus sonhos, tudo mais que eu tinha da parte do Senhor está como morto, mas o Senhor pode reviver. E se essa é a tua oração nesta manhã, eu quero que você erga a tua mão agora e comece a clamar ao Senhor. Se essa é a tua oração nesta manhã, erga a tua mão agora, erga a tua voz agora, começa a fazer como aquela mulher que se prostrou aos pés do homem de Deus e falou, eu não pedi, mas o Senhor me deu, agora ele morreu, volta, intuição, ressuscitação na minha família, na minha vida, no meu ministério. Deixa eu falar algo para você. O Senhor vai agora, Ele vai ressuscitar aquele ministério, os dons que você tinha, a língua estranha que você falava e não fala mais, agora, e já está acontecendo. O som de línguas estranhas agora é profético e espiritual neste lugar. Eu vejo osso se ligando a osso, eu vejo tendões, eu vejo carne, eu vejo a pele, e o Espírito de Deus sopra, e os ossos sequíssimos tornam a vida. Reala machere de cai anderi andaramanai.